Audiobook Maquiavel Pedagogo ou O Ministério da Reforma Psicológica, de Pascal Bernardin. Capítulo 1, parte 3. Porta na cara. Tecnicamente complementar à precedente, a porta na cara consiste em apresentar de início um pedido exorbitante, que naturalmente será recusado, depois do que se formula um segundo pedido, então aceitável. Em uma experiência clássica, Cittadini e Taus solicitaram a alguns estudantes que acompanhassem por 2 horas um grupo de jovens delinquentes em uma visita ao zoológico. Formulada diretamente, essa solicitação obteve 16% de aceitação. Entretanto, colocando-a após um pedido exorbitante, a taxa elevou-se a 50%. Naturalmente, um pé na porta ou uma porta na cara podem ser úteis para se extorquir um ato custoso, o qual, por sua vez, consistirá em um ato aliciador, no caso de um próximo pé na porta. Com tal expediente, é possível obter comprometimentos cada vez mais significativos. Essa técnica de bola de neve é efetivamente aplicada. Dissonância cognitiva ou espiritualismo dialético. A teoria da dissonância cognitiva, elaborada em 1957 por Festinger, permite perceber o quanto nossos atos podem influenciar nossas atitudes, crenças, valores ou opiniões. Se é evidente que nossos atos, em medida mais ou menos vasta, são determinados por nossas opiniões, bem menos claro nos parece que o inverso seja verdadeiro, ou seja, que nossos atos possam modificar nossas opiniões. A importância dessa constatação leva-nos a destacá-la, para que, a partir dela, se tornem visíveis as razões profundas da reforma do sistema educacional mundial. Verificamos anteriormente que é possível induzir diversos comportamentos apelando-se à autoridade, à tendência ao conformismo ou às técnicas do pé na porta ou da porta na cara. Os fundamentos que servem de base a esses atos induzidos repercutem em seguida sobre as opiniões do sujeito, modificando-as. Dialética psicológica. Assim, encontramo-nos diante de um processo extremamente poderoso que permite a modelagem do psiquismo humano e que, além disso, constitui a base das técnicas de lavagem cerebral. Uma dissonância cognitiva é uma contradição entre dois elementos do psiquismo de um indivíduo, sejam eles valor, sentimento, opinião, recordação de um ato, conhecimento e etc. Não é nada difícil provocar dissonâncias cognitivas. As técnicas de pé na porta e porta na cara têm a capacidade de extorquir a alguém atos em contradição com seus valores e sentimentos. O exercício do poder ou da autoridade de um professor, por exemplo, permite que se alcance facilmente o mesmo resultado. A classificação de valores, técnica pedagógica largamente utilizada, provoca, sem qualquer aparência de coação, dissonância cognitiva. Exemplo: você está em companhia de seu pai e de sua mãe, a bordo de uma embarcação que naufraga. Há disponível somente um colete salva-vidas. O que você faz? A experiência prova que o indivíduo, numa situação de dissonância cognitiva, apresentará forte tendência a reorganizar seu psiquismo, a fim de reduzi-la. Em particular, se o indivíduo é levado a cometer publicamente na sala de aula, por exemplo, ou frequentemente ao longo do curso, um ato em contradição com seus valores, sua tendência será a de modificar tais valores para diminuir a tensão que lhe oprime. Em outros termos, se o indivíduo foi aliciado a um certo tipo de comportamento, é muito provável que ele venha a racionalizá-lo. Convém notar que, nesse caso, trata-se de uma tendência estatística evidente e não de um fenômeno sistematicamente observado. As teorias que referimos não pretendem resumir a totalidade da psicologia humana, mas sim fornecer técnicas de manipulação aplicáveis na prática. Dispõe-se, assim, de uma técnica extremamente poderosa e de fácil aplicação, que permite que se modifiquem os valores, as opiniões e os comportamentos, e capacita a produzir uma interiorização dos valores que se pretende incultar.
Tais técnicas requerem a participação ativa do sujeito, que deve realizar atos aliciadores, os quais, por sua vez, os levarão a outros, contrários às suas convicções. Tal é a justificação teórica tanto dos métodos pedagógicos ativos como das técnicas de lavagem cerebral. Abre aspas. Os métodos ativos, fundados sobre a participação, são particularmente aptos a garantir essa aquisição de valores úteis. Fecha aspas. Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. Notemos de passagem, pois não seria a ocasião de aprofundar esse aspecto, o papel fundamental desempenhado pelo sentimento de liberdade experimentado pelo indivíduo durante uma experiência. Na ausência desse sentimento, não se produz qualquer dissonância cognitiva e, consequentemente, nenhuma modificação de valor, já que o sujeito tem consciência de agir sob constrangimento e não se sente minimamente engajado. Essas considerações, bem como outras similares, no domínio da dinâmica de grupo, podem lançar uma nova luz sobre importantes processos políticos ocorridos nesses últimos anos. Passemos em revista algumas experiências ou observações célebres a respeito da dissonância cognitiva. Não pague a seus empregados. A experiência de Festinger e Carl Schmitt pode ser assim resumida. No primeiro momento, os examinandos devem realizar uma tarefa manual repetitiva e extremamente tediosa. Em seguida, o pesquisador, pretextando uma indisponibilidade de seu colaborador, lhes pede que apresentem a tarefa a outros examinandos, mostrando-a como um exercício interessante e prazeroso. Para que realizem essa apresentação, a uns é oferecido $1, a outros são oferecidos $20. Ao termo da experiência, os indivíduos desses dois grupos são testados, a fim de se conhecer suas atitudes reais em relação àquela tarefa inicial. Aqueles aos quais foram pagos $20 descreveram-na como tediosa, enquanto os demais, que receberam $1, modificaram sua cognição relativamente à tarefa e passam não somente a considerá-la interessante e prazerosa, mas ainda mostram-se dispostos a participar de outras experiências semelhantes. Os primeiros justificam sua mentira admitindo haver agido por interesse na retribuição, o que já não podem fazer os outros do outro grupo, aos quais se haviam prometido $1 apenas. Colocados em situação de dissonância cognitiva, provocada pela contradição entre sua percepção inicial da experiência e o ato que foram levados a cometer, mentir a respeito do caráter da experiência, sentem-se impelidos a reduzir a dissonância, e a maneira mais natural consiste em modificar sua opinião em relação àquela percepção inicial. Assim, uma pressão fraca, oferecer $1 como prêmio, quer dizer uma pressão apenas suficiente para induzir ao comportamento buscado. Tem efeitos cognitivos muito mais extensos que uma pressão mais forte, oferecer $20. Esse fenômeno é bem conhecido do Menardes, que não ignoram que os dirigentes que recebem salários menores são mais comprometidos com o trabalho e na sua relação com a empresa. Da mesma forma, os pedagogos puderam constatar que uma ameaça fraca, apenas suficientemente para gerar o comportamento desejado, é frequentemente mais eficaz a longo prazo do que uma ameaça mais forte. Nesse último caso, a criança, consciente de que cede a uma forte pressão, conserva seu desejo inicial, a qual ela deverá satisfazer logo que possível. Entretanto, no primeiro caso, dá-se o contrário. A criança tenderá a entrar em dissonância cognitiva, induzida pela contradição entre seu desejo inicial e seu comportamento efetivo, produzido pela pressão psicológica ligada à ameaça fraca. Exatamente como no caso dos indivíduos submetidos às experiências de Festinger e Carl Schmitt, impõe-se a necessidade de reduzir essa dissonância, o que se pode obter mediante o expediente de desvalorizar o comportamento proibido. A modificação de atitude e de comportamento é então duradoura, uma vez que, nesse caso, ocorreu uma interiorização da proibição. E se você está gostando desse audiobook, deixe seu like, deixe o comentário, compartilhe com seus amigos. Gratidão a todos.